Esse é o primeiro vídeo desse canal, Jesus, Propósito e Vida. O nome é até sugestivo, né? Quem vê o nome do canal acha que é um canal de cunho religioso, né? Evangélico, religioso, cristão. Não necessariamente evangélico, né? Cristão, religioso. Mas a ideia não é um cunho religioso, pelo menos não necessariamente. A ideia aqui é trazer uma conversa, uma reflexão da minha vida, Jesus Mar. Por esse nome Jesus. Meu nome é Jesus Mar, a maioria das pessoas me conhecem como Jesus, e muita gente me conhece, inclusive você pode estar vindo aqui pelo meu canal, canais, na verdade, no plural, do YouTube, em que eu falo de concurso. Então você conhece o lado ali do Jesus concurseiro, Jesus da TI, né? Jesus TI à prova, enfim, Jesus concurso e dicas, o lado ali mais de concurso público. Mas aqui eu quero trazer mais aquele bate-papo, aquela conversa humana do Jesus humano, Jesus mas ser humano, que é uma conversa ali mais reflexiva, mais aberta ali, falando de vida, família, enfim, a ideia desse canal é justamente essa. E esse primeiro vídeo aqui é simbólico, porque eu até postei no meu blog, jesusmar.com.br, eu postei minha primeira postagem, né, no ano passado, para ser exato, foi postado no dia, acho que foi 29 de abril, né, do ano passado. Então, eu postei algo falando sobre o show do Roupa Nova em Brasília. Inclusive, a minha primeiro vídeo aqui nesse canal, né, que eu deixei disponível, você vai ver na lista desse canal, é justamente um vídeo, um trecho do Roupa Nova. Eu estava lá nesse show do Roupa Nova. E nesse contexto, né, nessa postagem, eu falei sobre essa minha história do Roupa Nova, né? Eu como ser humano, história do Roupa Nova que traz algumas reflexões fortes e que podem também ajudar muita gente a se compreender, a se construir, a se entender como ser humano. Nessa postagem especial, se você quiser ler, eu vou até deixar disponível para você na descrição. Eu falo sobre alguns aspectos, não vou nem detalhar aqui, se quiser saber mais detalhes sobre o contexto todo que eu coloquei, vou deixar disponível, você pode ir lá conferir toda a história. Mas resumindo a história, eu morava no interior do Pará. E lá no interior do Pará, onde eu morava, aconteceu do Roupa Nova fazer um show lá. Não lembro exatamente quando, qual foi o ano, porque até coloquei na postagem isso, infelizmente não lembro. Porém, eu morava no Pará, morava em Marabá, estado do Pará, e teve o show do Roupa Nova nesse período lá. Eu já trabalhava, né, sou concursado desde meus 19 anos de idade. Eu já trabalhava, então eu já tinha o meu sustento, era eu quem sustentava, aliás, a minha mãe sustentava a casa, vamos dizer assim, mas eu já ajudava, já contribuía, já tinha minha autonomia, caso tivesse interesse. E ainda assim, eu, na época, acabei vamos dizer assim, me bloqueando. Acabei não indo para o show do Roupa Nova, que teve em Marabá. E não foi por falta de condições financeiras, porque dinheiro eu tinha. Porém, era o medo, o receio de contrariar a minha mãe. Isso eu falo com todas as letras, porque minha mãe é evangélica, eu de família evangélica, minha mãe é evangélica, especialmente minha mãe, né, obviamente, evangélica, desde criança evangélico, e existe ali, para quem é evangélico ou conhece o meu evangélico, existe ali uma ideia de que você não não pode ali estar envolvido com músicas seculares, apesar de que o Roupa Nova eu considero ali uma banda que até pessoas evangélicas gostam, até porque até pelo que eu percebo, né, alguns integrantes são evangélicos, inclusive até já contribuíram para músicas evangélicas. Então é curioso isso, mas enfim, as pessoas entendem como música secular e muitas vezes por conta disso acaba tendo essa questão de você não concordar com alguém que ouve, que acompanha músicas seculares, aqui no caso especial do Roupa Nova, que é MPB, né, se classifica como MPB, salvo engano, nessa classificação do Roupa Nova. Então, na época, eu não participei desse show não por falta de dinheiro, mas por não ter coragem de falar para minha mãe que eu iria para esse show, que eu iria para esse evento. E aí tem uma coisa curiosa que eu não coloquei na postagem, até comento aqui, que na verdade eu não sei, e talvez nunca vou saber, qual seria a reação da minha mãe se eu falasse para ela que eu iria participar do show. Até porque o Roupa Nova, uma banda, como eu acabei de falar, é uma banda que toca MPB. E a minha mãe sempre demonstrou, pelo menos ali no comportamento dela, que determinadas músicas MPB ela não discriminava. Ou seja, apesar de ser evangélica e tudo, não discriminava algumas músicas.
seculares, vamos dizer assim. Então na verdade, eu mesmo bloqueei, por quê? Porque eu nem sequer cheguei para ela e falei: "Olha, eu vou". Olha só, detalhe, não era para pedir autorização, porque apesar de morar com a minha mãe, já era maior de idade, já tinha meu trabalho, ou seja, tinha minha autonomia. Porém, eu tinha receio de chegar para ela e dizer: "Olha, eu vou no show do Roupa Nova". De repente ela iria comigo? Não sei, né. Talvez não, minha mãe não é muito de ir a eventos, nem na igreja ela vai, imagine eventos seculares. Então, uma uma coisa é certa, essa situação, ela assim me deixou pensativo hoje, falo isso hoje, quando eu postei, fiz essa postagem, quando eu fui ao show do Roupa Nova, pra mim foi como eu coloquei na postagem, um reencontro com a liberdade. Por quê? Porque eu finalmente pude ir a um show que eu tinha vontade, que eu tive vontade de ir e fui, que eu sempre tive vontade de ir a um show do Roupa Nova, e fui. Isso pra mim foi maravilhoso, foi me libertar, ou seja, foi eu fazer algo que eu queria fazer, sem ter que pedir opinião, sem ter que lidar com julgamentos, sem ter que lidar com alguém achar correto ou não, tanto um julgamento da minha mãe, como uma figura de autoridade, e tanto quanto também a questão religiosa. Então, para mim, isso foi libertador. E o que eu quero trazer com essa reflexão, com esse pensamento, se você quiser ler minha postagem, você pode ler o artigo, que ele é muito mais completo, com toda a história lá, um pouco bem mais aprofundado esse assunto. Mas o que eu quero falar com isso aqui é através dessa reflexão, né, como o nome do canal, né, é Propósito e Vida, falando da minha vida e trazendo reflexões a partir de acontecimentos da minha vida. É que nós podemos buscar a liberdade, claro, toda liberdade ela requer responsabilidade. Não é porque você é livre para fazer algo que você deva fazer sem consequências. Agora, entenda uma coisa: as consequências, normalmente você, em tese, você quem vai ter que assumi-las, ou você que vai ter que arcar com elas, sejam elas consequências boas ou ruins. Por que eu falo normalmente? Porque tem situações na vida que você pode tomar atitudes que pode prejudicar outras pessoas. Mas nesse caso especial que eu tô falando sobre minha vontade de ver o show do Roupa Nova, é diferente. Por quê? Porque isso não afetaria ninguém, a não ser eu mesmo. E posso falar depois se assistir esse show do Roupa Nova aqui em Brasília. Me afetou positivamente. Saí muito feliz, muito realizado desse show. Então, quando você toma uma decisão na sua vida, você tem que pensar que essa decisão ela só cabe a você. Só cabe a você. Se você vai tomar a decisão certa ou errada, que vá, repito, que não envolva a vida de outras pessoas, que não coloque em risco a vida, a dignidade, enfim, que de alguma maneira não afete outras pessoas. É você que vai lidar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. Então não deixe de tomar atitudes por sua conta. Não espere ou não permita que as pessoas limitem aquilo que você tem em mente de tomar atitude. Se você quer vestir algo, vista. Se você quer comer algo, coma. Se você quer ir para um evento, vá. Desde que as decisões, como eu falei, decisões da sua vida que você tome que não afetem outras pessoas negativamente, eu digo afetem, ainda tem o outro detalhe, não é que a pessoa vai se sentir ofendida, aí é problema dela. Eu digo decisões, por exemplo, financeiras, por exemplo, você é uma pessoa que é responsável pela manutenção da sua família. Você não vai pegar o seu dinheiro e comprar algo, fazer algo que vai colocar em risco a subsistência de seus filhos, da sua filha, do seu esposo, esposa, de quem mora no seu teto. Ou seja, desde que você não coloque em risco a subsistência de outros que estejam sob sua responsabilidade, tome suas atitudes de acordo com aquilo que você tem em mente, de acordo com o que você deseja, o que você quer, o que você pensa com a sua vontade. Não deixe que os pensamentos alheios de outras pessoas, até pessoas próximas a você, pai, mãe, filho, esposo, esposa, não deixe que esses pensamentos das pessoas elas definam quem você é e definam a sua felicidade. Não deixe que isso aconteça. Claro, você vai respeitar
o espaço de cada um, respeitar o que está estabelecido em família, como eu acabei de falar. Você não vai tomar decisão para prejudicar o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, em alguns aspectos. Mas eu sei que você está me entendendo. Mas se você tem um sonho, tem uma vontade, tem um desejo de fazer algo, faça. Não fique pensando: "Ah, mas se fulano pensar de mim, ah, se minha o que que minha mãe vai pensar, o que que meu pai vai pensar, o que que fulano de tal, o que que o pessoal da minha igreja vai pensar de mim". A vida é sua. Como eu falei, consequências boas ou ruins, você é quem vai responder por elas. Então cabe somente a você tomar essas decisões. Então fica aqui a reflexão de alguém que passou por isso, que realizou um sonho depois de anos e anos, realizou um sonho e reencontrou, de certa forma, como eu coloquei, né, no blog, eu reencontrei a liberdade. Por quê? Porque eu pude tomar decisões baseado naquilo que eu queria fazer, não naquilo que alguém achava que eu poderia fazer, que eu deveria fazer. Porque minha vida inteira, com a minha mãe, eu fazia o que minha mãe queria que eu fizesse, quando criança, adolescente, até mesmo quando jovem. Eu, durante minha vida numa instituição religiosa, eu fazia aquilo que as pessoas esperavam que eu fizesse, e não aquilo que eu queria de fato fazer. Então eu tomei a decisão de fazer exatamente o que eu quero. E agora eu repito, as consequências, cada um sabe das consequências que vai ter, positivas ou não. Agora cabe somente a você escolher se você quer ou não ter aquela experiência. Não deixe que as pessoas limitem o seu poder de decisão para que no futuro você se arrependa de algo que você não fez. Tem até uma postagem bem antiga, você vai pesquisar na internet, você vai encontrar alguém falando sobre isso, postagem. Tem um artigo de uma enfermeira, eu acho, um enfermeiro, não lembro agora, que acompanhou aí várias pessoas próximas do leito de morte, mas muita gente mesmo. Acho que centenas ou milhares de pessoas. E relatou os principais arrependimentos. E muita gente se arrependeu de muita coisa. Gente que se arrependeu de passar a vida inteira ganhando dinheiro e não olhar para o filho, para a família. Gente que se arrependeu de não ter ido para lugares, de ter feito o que queria fazer, porque se limitou a aquilo que as pessoas pensavam, enfim. Então, próximos de morrer, perceberam o quanto perderam tempo querendo agradar alguém, querendo prestar contas para a sociedade, prestar contas para alguém, ou buscando algo que não era aquilo que de fato faria ela feliz. Claro, nossa vida é cheia de responsabilidades, mas não podemos esquecer também que nós temos que viver. E viver é muito de você, às vezes, muitas vezes, contrariar a opinião de muita gente. Então, se você quer vestir, se você quer ir para algum lugar, se você quer ter uma experiência, se você quer fazer. Mais uma vez, desde que não afete, desde que você não seja irresponsável com alguém próximo a você, não deixe que ninguém, que nada e ninguém influencie na sua decisão de buscar aquilo que você quer.